Com o objetivo de debater a cobrança de pedágios nas rodovias do sul de Minas e no Triângulo Mineiro, a Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa de Minas Gerais promoveu audiência pública na última quinta-feira. Para isso, reuniu deputados e prefeitos dos municípios mais próximos das praças de pedágio e que estão sendo mais impactados desde o início da cobrança das tarifas em 9 de outubro. A deputada Maria Clara Marra falou que não se tratava de negar a legitimidade do contrato estabelecido com a concessionária, mas, segundo ela, a precocidade do início das operações sem a devida contrapartida da empresa. Bom, quero deixar de início registrado que a Saniga, que está aqui representando que nós somos dessa casa, eu particularmente, à frente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras, sou uma deputada legalista. Nós temos aqui profundo respeito pelos instrumentos jurídicos que foram celebrados, nós não estamos questionando a segurança jurídica atribuída pelos editais, mas compreendendo que foi inclusive uma discussão suscitada pela cobrança, que hoje nós compreendemos um tanto quanto prematuro dos pedágios na nossa região, em função de não haver a contrapartida da concessionária, nós estamos aqui promovendo essa discussão, para que nós possamos, Pedro, em sua companhia, em sua presença, formatar um mecanismo para que a gente possa efetivamente levar a defesa do acesso às condições de trafegabilidade nas nossas rodovias, tanto no Triângulo quanto no sul de Minas. O deputado Rodrigo Lopes, propositor da audiência, falou sobre a falta de publicidade quando da realização das audiências públicas regionais que apresentavam os modelos da concessão à população. E continuou dizendo que a assinatura deste contrato se deu sem a devida ciência de prefeitos e lideranças da região. 2021-22 eu estava sem mandato, mas mesmo como cidadão não tive notícia de que uma audiência pública fosse realizada. E se foi, ela foi restrita a prefeitos e vereadores, sem consultar a população e os cidadãos que usam as rodovias da região, bem como as empresas que usam a malha viária para fazer o seu deslocamento. Então eu não estou aqui hoje para atribuir 100% da responsabilidade à EPR, porque eu acho que ela tem menos de 20% da responsabilidade do problema que nós estamos enfrentando aqui hoje. O grande problema se dá no processo de modelagem desse contrato e da assinatura desse contrato sem a devida ciência dos prefeitos, sem a devida ciência dos vereadores e das lideranças. E o que se falava era uma coisa e o que está no papel é outra. O parlamentar que é de Andradas ainda se diz favorável à concessão, desde que as tarifas fossem justas, e alerta que a existência de uma agência reguladora para gerir essa questão é extremamente necessária. Então são situações que muito nos preocupam. São situações que nos deixam, sem muitas vezes ação. Porque nós que somos políticos, nós vemos recorrer a um processo judicial como uma última alternativa. E muito menos para questionar um contrato. Até porque há que se respeitar a segurança jurídica de um ato público firmado mediante um processo licitatório. Mas há um grande questionamento nesse sentido, justamente no que diz respeito à condição das nossas rodovias, ao serviço devolvido à nossa população e à percepção do custo-benefício desse processo. Porque, de fato, a partir do momento em que se licitou e veio o preço na época de 8,30, a fala que foi dita é o seguinte: nossa, gente, mas vocês não andam nas estradas do estado de São Paulo, tem pedágio? Olha lá que maravilha. E o pessoal até começou a ter consciência, nossa, bacana. Mas não se contou para a população que não ia ser duplicada as estradas do sul de Minas. Raríssimas exceções com terceira faixa. Essa é culpa da concessionária? Não, gente, é a modelagem. É a modelagem. A ausência da agência reguladora. E nós temos que fazer justiça aqui dentro do trabalho legislativo, que desde o primeiro dia que a gente participou aqui, a deputada Maria Clara Marra defende essa questão. Nós já tivemos, inclusive, um forte debate que trouxe o secretário Pedro Bruno, esteve conosco, e justamente também trazido por nós. Eu defendo a concessão de serviço público, eu não sou contra não, eu defendo a concessão com tarifa justa, com serviço de qualidade,
com fiscalização e regulação desse processo. Eu acredito que todos aqui têm a consciência, que a grande maioria aqui é vereador, prefeito ou pessoa que tem algum trato com a coisa pública e sabe das dificuldades pelas quais hoje o Estado de Minas Gerais passa. Mas nós não podemos, dentro desse conceito, dizer assim, ó, vai ser de qualquer jeito. Foi colocado lá. Então, são questões que seriam muito graves se elas não tivessem prevista no contrato. Mas elas são mais graves ainda quando previsto no contrato. Por exemplo, quando o contrato traz a desincumbência da EPR em executar os serviços iniciais na MG 290, que liga Pouso Alegre a Jacutinga. Outro deputado da região, Dr. Maurício Lemes, da base do atual governo, falou sobre a MG 290, sobre seu histórico de acidentes graves e mortalidades registradas, e garantiu que haverá uma modificação na localização da praça de pedágio a ser instalada nessa via devido à sua intermediação. Foi exatamente sobre a praça de pedágio de Peituto. Muito importante para quem mora em Ouro Fino ali, no Monte Sião. Então ele garantiu para mim que a praça de pedágio começou a terraplanagem, vai fazer mudança. A semana que vem ele vai a Ouro Fino, junto comigo e mais um corpo de técnicos e engenheiros, para nós mudarmos a praça de pedágio, que não vai ser mais antes da entrada do Peituto, vai ser lá no meio caminho entre Monte Sião e Jacutinga. Apesar da audiência ter durado mais de 6 horas e ter sido findada sem muitas definições sobre o que seria feito a partir dali e até mesmo há pouca oportunidade para que os prefeitos da região do sul de Minas falarem, para o prefeito de Puiúna, ela ainda foi positiva. A avaliação que eu tenho da audiência pública, que valeu a intenção, principalmente do deputado Rodrigo Lopes, que foi o autor, juntamente com a deputada Ana Clara Marra, do Triângulo, para que se levasse esse tema para a Assembleia Legislativa. Então, houve praticamente 6 horas de debate e eu achei positivo, porque, pelo menos, foi o primeiro passo dado, para que nós continuamos nessa luta, e a nossa maior luta é defender o povo, que, mais uma vez, sai prejudicado, pagando por um valor exorbitante e não tendo o serviço necessário. Na verdade, eu volto a dizer, nós estamos rodando na mesma rodovia e pagando esse preço absurdo de pedágio. Nós aqui, Puiúna, que são 10 quilômetros de BR, o acostamento todo mundo vê, nós não temos nem acostamento. Nós estamos andando em rodovia de Minas Gerais e pagando o pedágio de São Paulo.